Bom dia a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Aqui hoje na cidade de Panorama, para trazer a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo vai ser anunciado aqui nesse lugar. A honra e a glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. E aqui hoje a gente vai bradar o nome de Jesus Cristo, que Ele está voltando. Nós temos que anunciar, temos que pregar o Evangelho enquanto há tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a vida de todos. Deus nos guarda, nos proteja e nos abençoa nesse dia. Um dia de glória, um dia abençoado que o Senhor preparou para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos pregar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreva no canal, compartilha, dê o seu joinha e se inscreva no canal, irmãos. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos lá levar o alimento para esse povo aqui de Panorama. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.
A palavra de Deus, em 1 João, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não há compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Essa promessa já havia há muitos anos. A promessa do Salvador. Porque o mundo estava caído. O mundo já estava condenado. Aliás, ainda continua condenado. O mundo foi destituído da glória de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus. Simplesmente pela desobediência ao pecado. O pecado que separou o homem de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Deus criou tudo e todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Nada se fez. Mas tudo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo. Só ouviam falar da palavra. Mas a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Deus, pelas mãos dele. Não foi por Buda, não foi por Maomé, não foi por São Cristóvão, não foi por Santo Antônio, não foi feito pela Aparecida, e nem Maria. Todas as coisas foram feitas por Deus. E tudo está no controle dele. O Verbo se fez homem. E veio a este mundo com outro objetivo: de tirar o homem de uma condenação. O homem já se havia perdido, estava separado e já destinado a ir para o inferno. Mas o próprio Deus, Ele saiu do seu trono, da sua glória, e veio a este mundo. O objetivo dele era para morrer na cruz do Calvário, para nos dar novamente uma chance. E Deus criou todas as coisas e fez o homem com a sua própria mão. Também fez sua esposa Eva.
Mas Deus deu uma ordem para que eles não tocassem numa árvore, uma árvore da vida que havia no jardim do Éden, que o homem não precisava trabalhar, o homem não precisava se esforçar, estava tudo ali para ele. Era o paraíso. Mas Deus disse, vocês podem comer de tudo, menos essa árvore. Mas o diabo já foi lançado e condenado, inimigo de Deus. Ele veio até aquele casal e disse para Eva, não, você pode comer, não vai ter problema nenhum. Se você comer, você vai ter o mesmo poder de Deus. Você vai fazer tudo o que ele faz. E falou muitas coisas para ela, seduzindo ela, para que ela comesse aquele fruto. Mas Deus havia dito para não comer. Mas o diabo é astuto, é mentiroso e engana. E ela caiu na sedução do diabo, do serpente. Aí que está o problema do ser humano. Está ouvindo o diabo nesses dias de hoje. Muitas coisas Deus está falando para não fazer e continua fazendo. O diabo disse para ela, não tem problema, pode comer. Ela viu que o fruto era bom. Ela viu que o fruto era saboroso e chamou sua atenção. Seus olhos se agradaram. E não é diferente essa geração. Deus tem dado uma ordem. Deus tem dito o que é certo e o que é errado. Nós já vivemos uma geração maligna que não ouve a voz de Deus. Assim como aquele casal, aquela mulher não deu ouvido à voz de Deus. Mas aquilo que ela viu, que era o fruto proibido, encheu seus olhos de desejo e de prazer. E ela comeu daquele fruto. Não é nada diferente. Esse povo, nos últimos dias, aquilo que enche os seus olhos, os seus desejos, carnais, malignos e pecaminosos, não importa o que seja, mas o seu desejo fala mais alto do que a voz de Deus. A voz do diabo está dominando. Deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. E o que aconteceu? Por causa da desobediência, ali no Jardim do Éden, a primeira desobediência daquele casal, aquela mulher que desobedeceu, era para não comer do fruto que ela comeu. E foi expulso do jardim. E o mundo todo ficou contaminado. O mundo todo ficou amaldiçoado. E ainda está. Mas Jesus Cristo, Ele, o próprio Deus, para salvar a humanidade, Ele saiu do seu trono, da sua glória, e veio a este mundo para pagar um preço muito caro. Pela morte de cruz, para que nos pudesse salvar de uma condenação eterna. Ele próprio se entregou a sua vida por mim e por você.
E Jesus Cristo, ele se entregou, foi humilhado, foi espancado, foi cuspido, foi dilacerado todo o seu corpo, humilhado, passar por tudo isso para nos dar salvação. E ele foi pregado numa cruz, depois de sofrer, depois de padecer muito, ele foi pregado numa cruz. E aí ele veio a morrer. Uma morte para nos dar vida. E tudo que Jesus Cristo fez, ninguém pode fazer. Homem nenhum pode pagar um preço tão caro como Jesus pagou. Não tem pastor, não tem bispo, não tem padre, não tem papa que vai pagar o preço que Jesus pagou. E muitas das vezes você está idolatrando pessoas, imagens de escultura e virando as costas para Deus. Geração incrédula, geração maligna, geração que não quer saber de Deus, mas quer saber da bagunça, da farra. E Jesus Cristo padeceu e morreu para nos dar salvação. E você ainda continua desprezando esse Deus Todo-Poderoso. Você acha que ele morreu à toa? Você acha que ele morreu para que você continue fazendo o que você anda fazendo? Na cachaça, na prostituição, na bebedeira, na droga? Você acha que Jesus Cristo morreu para você continuar fazendo o que você faz? Hein? Até quando você vai viver da forma que você quer viver? O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê, mas que não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma vida eterna, e essa vida eterna ou ao lado de Deus ou é junto com o diabo. Então faça a tua escolha. Quem você quer servir e quem que você quer seguir. E Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e pagou um preço caríssimo, o preço de sangue derramado na cruz. Consertamos panelas de pressão. Nós também consertamos fogão a gás. Esse que João Batista anunciava. O consumo de gás aumenta. Traga aqui no carro. Também temos aqui no carro. João Batista já anunciava, os profetas já anunciavam esse que viria para salvar o mundo, que é o próprio Deus, que deixou o seu trono, a sua glória, e pagar esse preço caríssimo para que nós pudéssemos ser salvos. Esse mesmo que João Batista anunciava. E João Batista dizia assim, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino do céu. Essa palavra de arrependimento foi desde o início do mundo, desde o início, por causa do pecado.
Essa palavra arrependente, João Batista já pregava para uma nação, o povo já estava separado da presença e da glória de Deus, porque Deus escolheu uma nação para servir e adorar a Ele, mas uma nação desprezou Ele e virou as costas, foi a nação de Israel. E não é diferente dos dias de hoje. Geração que vira as costas para Deus. E João Batista pregava no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E essa palavra, essa mensagem foi dita por João Batista, por Jesus Cristo, pelos discípulos. E essa mesma palavra está sendo ecoada neste dia para você. Arrepende dos teus pecados. Se volta para Jesus enquanto é tempo. Arrepende dos teus pecados. Esse pecado que você pode perguntar: que pecado que eu tenho? O pecado desde quando você nasceu. Você já tem pecado. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E para você ser absolvido da condenação, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Arrepender dos seus pecados e seguir Ele como que é o único suficiente Salvador da tua vida. É o único meio de você ir para a glória de Deus. Ou se você está vivendo uma vida de imundícia, de pecado, de idolatria, de prostituição, de cachaça, de droga, você vai para o inferno. Porque no céu não entra sujeira. No céu não entra pecado. Por isso que você tem que ter uma necessidade de estar ali pela palavra de Deus. Mas você não quer. Hoje, se Deus tivesse aqui um forró, um jogador de futebol famoso, um cantor de pagode, estava lotado. Mas como é a palavra de Deus para você se corrigir, não querem. Raça de víbora. Jesus está voltando e vai te pegar. Vai te pegar na tua imundícia. Aleluia, glória a Deus. E João Batista pregava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E muitos receberam a palavra e se batizaram e começaram a seguir Jesus. Muitos se arrependeram aquilo que Deus colocou no coração de João Batista para dizer, para se arrepender. Mas muitos não quiseram. Os que se achavam poderosos pelo dinheiro, pela sua ganância, pela sua avareza. Você está achando que o dinheiro vai te salvar? Cego. Quem te salva é Jesus Cristo. Não é teu dinheiro. Não é teu dinheiro que vai te dar salvação, não. A única maneira para você ser salvo, para entrar na glória de Deus, é você abandonar todas as coisas, seus desejos carnais, abandonar as imundícias desse mundo e se voltar para Jesus.
e viver para Ele. Ou senão você continua separado de Deus. Você continua separado de Deus. E aqueles que estão separados de Deus vão ser condenados, jogados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Ou você acha que tem outra solução? A solução que você tem é arrepender dos seus pecados e viver uma vida santa. E o inferno existe, viu? Se você acha que o inferno não existe, existe. E o diabo não é bonzinho não, viu? O diabo não é bonzinho não. Ele quer que você fica no sofrimento na vida toda, depois da tua morte. Porque depois que você morrer, a tua alma ainda vai existir. O teu corpo vai ser consumido pela terra. Os bichos vão comer. Você que acha que esse corpinho teu bonitinho é para sempre, não é não. O bicho vai comer a tua carne. Esse corpinho que você acha que vai ficar eterno, não vai. Ele vai ser desfeito, bicho vai comer. Mas tua alma é eterna. O espírito volta para Deus. Mas um dia, quando Jesus voltar, a tua alma vai se juntar com o corpo. E vai ter um destino. Vai ter um preço. Vai ter que justificar diante de Deus, porque todos vão ter que ficar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar conta. Agora eu te pergunto, o que você tem feito para salvar a tua alma? Hein? Viver da maneira que você quer? Do jeito que você quer? Mas a tua preocupação é ficar para lá e para cá. E não para ouvir a palavra. Porque não quer saber de Deus. Não querem saber de Deus. É uma geração que está querendo ir para o inferno. Uma geração que prefere ir para o inferno. Porque não quer saber de Deus. Uma geração que quer saber de religião. Eu tenho uma novidade para te dizer. Religião não vai te salvar. Você está achando que por causa da tua religião que você vai ser salvo? Mentira! A tua religião vai te levar para o inferno. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito na sua palavra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é religião que vai te salvar. É Jesus Cristo. É esse que você não quer. Mas a geração que prefere seguir religião. Uma religião que tem seu Deus. Uma estátua que não faz nada. Ou escolhe o homem carnal, pecador, para ser o seu líder, para ser a sua luz, mas a luz é Jesus Cristo. Acorda! Acorda e volta para Jesus enquanto é tempo. Porque o teu tempo está acabando. O teu tempo está acabando. E se você morrer agora, como está a tua vida? O que você fez? O que está na tua mente?
O que você está planejando para daqui a pouco? Encher a cara de cachaça, de droga? Conserta a tua vida. Volta para Jesus Cristo. Arrepende dos teus pecados. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado. Mas você não quer. Quer saber da tua carne maligna, de dar prazer a ela. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é seguir uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião, nenhuma denominação. É servir a Jesus Cristo. Servir a Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Somente a verdade vai te libertar. É a palavra de Deus. E é a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade que eu estou te anunciando aqui nesse dia é Jesus Cristo. Eu não vim aqui falar para você de política, nem de religião, nem de futebol, porque tudo isso é do diabo. Mas é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Você está enganado. Se você estiver dentro de 4 paredes, a gente vai te salvar. Só porque põe uma Bíblia debaixo do braço e vai numa igreja e sai dali e já vai aprontar, fazer o que não presta. Mas Jesus Cristo quer uma vida de santidade. Jesus Cristo diz: seja santo como eu sou santo. Mas uma geração que não quer saber. Prefere mais agradar o diabo do que agradar a Deus. Uma geração que quer ir para o inferno. Aí você diz: esse cara só fala de inferno, mas na Bíblia, foi toda a Bíblia escrita. O próprio Jesus Cristo falou: aqueles que não vir para ele serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Jesus Cristo quer te salvar. Ele morreu na cruz contra a salvação. Por isso que eu estou anunciando aqui para você: abrir os seus olhos. Para você abrir os seus olhos. Enquanto é tempo. Porque tudo aqui nesse mundo é passageiro. Tudo aqui vai acabar. Um dia isso aqui vai ser tudo destruído. E como está a tua alma? O que você está fazendo com a tua alma? O que você está fazendo para você salvar a tua alma? Porque o preço já foi pago. Jesus Cristo já fez a parte dele. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está sentado no seu trono. E ele disse que um dia ele voltaria para buscar a sua igreja. Igreja não é 4 paredes, cheia de banco. Igreja é aquele que recebe o Espírito Santo como seu único Salvador.
Porque nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Mas se você não quiser Jesus, se você não quiser renunciar aos seus pecados, se você não quiser voltar para Deus, se você não quiser largar das imundícias desse mundo, o teu corpo é um templo. O teu corpo é um templo. E esse templo vai ser habitado por um Espírito. Quem serve a Deus, quem entrega a sua vida para Ele, o Espírito Santo habita dentro dele. Mas aquele que não quer saber de Deus, o teu corpo vai ser habitado pelo Espírito do diabo. Entendeu? Arrepende. Volta para Jesus. Conhecereis a verdade vai te libertar. Mas você que está afim de conhecer a verdade, examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Ou você não tem tempo de examinar as Escrituras, só fica para lá e para cá, igual um louco. Correndo atrás do quê? Ah, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Mas você está correndo para fazer as coisas que Jesus pede para você? Mas Jesus Cristo, Ele diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo, mas o mundo desprezou. O mundo continua desprezando, porque não querem. Quer saber? É de bagunça, de festa. Só quer saber de festa, de farra, mas não quer saber de Jesus Cristo. Mas um dia você vai ficar diante de Deus. Ah, se vai. Um dia você vai ficar diante de Deus. Você vai ter que prestar conta. Você vai ter que prestar conta. A Bíblia diz que todos vão ter que prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. E ali a sentença vai ser dada. Ali a sentença vai ser dada. Vai ser os bodes e as ovelhas. A Bíblia diz: os bodes vão ser separados e vai ser lançado no inferno, porque não quis saber de Deus, não quis saber da palavra, não quis saber de Jesus. Rebelde, rebelde. Hoje Jesus Cristo é nosso advogado. Mas naquele dia, Ele vai ser juiz. Hoje, você ainda tem misericórdia. Mas naquele dia, Ele vai ser o juiz. E a sentença vai ser dada naquele dia. E tudo depende de você, o que você está fazendo hoje. Tudo vai depender do que você está fazendo. Abandonando a tua vida para esse mundo, se arrepender dos seus pecados, ter Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e servir a Ele. Somente Ele. Somente Jesus Cristo que você tem que adorar. Você tem que servir. Não tem Maria, não tem Aparecida. É somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo.
Examinai as Escrituras. Examine as Escrituras para você conhecer Jesus Cristo. Está escrito em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuideis, tem nela a vida eterna, e ela que testifica de mim. A palavra de Deus que testifica do Pai. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. E não adianta você fugir. Não adianta você virar a cara para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque você vai virar a cara para Jesus e você vai dar de cara com o diabo. Não vira a tua cara pela minha mensagem. Você vira a cara para a mensagem, faz a mensagem e está indo abraçar o diabo, porque ele está de braços abertos. Cuidado. Arruma a tua vida. Enquanto você está respirando, o diabo é astuto e enganador. E ele continua enganando essa geração. Ele ainda continua enganando. Mas o povo, essa geração, prefere ser enganada. Foi assim que aconteceu. Esse que Jesus anunciava, João Batista anunciava: depois de mim virá outro. Não sou eu o Salvador. João Batista anunciava no deserto. Não sou eu, mas após mim virá outro. Esse é o que vai ser o Salvador do mundo. Jesus. E Jesus veio. E ele disse, João Batista disse: está aí o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E foi esse que morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo foi batizado nas águas por João Batista. E o Espírito de Deus levou ele para o deserto. E o Espírito de Deus, o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Agora você acha que você não é tentado pelo diabo? Se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver a palavra de Deus, você está exposto a todo momento a estar sendo tentado pelo diabo. Por isso, nós temos que ter o Espírito Santo revestido da palavra de Deus, para que nós possamos ser revestidos da astúcia do diabo. E Jesus Cristo, ele foi levado para o deserto para ser tentado. E o diabo, lá no deserto, Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E o diabo veio atrás ele e usando a palavra de Deus, tentando reduzir e enganar Jesus Cristo. E ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus Cristo já tinha passado 40 dias sem comer e sem beber. E o diabo vai oferecer a ele transformar aquelas pedras em pães. O diabo querendo seduzir Jesus Cristo. Ele queria transformar aquelas pedras em pães.
isso responderam para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo continuou, dizendo para ele, para que ele subisse no pináculo do templo, e disse a ele: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. O diabo, tentando convencer Jesus a pular do pináculo do templo, que era muito alto, que os anjos iam segurar ele. E Jesus disse para o diabo: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. É o que ele está dizendo para você hoje. Obedece a palavra de Deus. O diabo continua te tentando, mas você tem a palavra com você, para você resistir à tentação do diabo? Hein? Ou você está preocupado mais com a tua carne, satisfazer a tua carne? O teu pensamento já está maquinando o que você vai fazer de errado. Jesus Cristo disse para o diabo: eu não vou pular, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É o que ele quer dizer para mim e para você. Não tente, não fique desobedecendo a Deus, não fique desobedecendo o Senhor. E o diabo continuou. O diabo nunca vai deixar você em paz. Enquanto você existir nesse mundo, o diabo não vai te deixar em paz. Porque ele quer a tua alma. Ele quer que você vive destruído na cachaça, na droga, na prostituição. O diabo quer que você fique enfiado nessas coisas, na pornografia, no adultério. Porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. A Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Os enganadores, os mentirosos, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Os prostitutos, as prostitutas não herdarão o reino de Deus. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Novamente o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: tudo isso te darei se prostrarem e me adorarem. Olha o que o diabo falou para Jesus. Um monte bem alto. O diabo levou Jesus do monte bem alto e disse para ele: olha, tudo isso aqui eu vou te dar, aqui esse mundo. Porque esse mundo é do diabo. Deus criou isso aqui tudo. Mas desde quando o homem, ele virou as costas para Deus, desde quando o homem desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo, o diabo está tomando conta dele. Mas vai ser por isso que Deus vai destruir esse mundo. Deus vai destruir esse mundo e vai destruir aqueles que não é dele. Os deles vão morar com ele para sempre no reino. Mas os que não é dele vai ser jogado no lago de enxofre. Os bodes vai ser separado. Mas as ovelhas ele vai falar: vem bendito do meu Pai, para a glória eterna. Esses são os de Deus. E o diabo ofereceu tudo nesse mundo. Ó, isso aqui tudo é meu, o diabo falou. Eu vou te dar tudo,
se prostrarem diante de mim. Essa foi a proposta do diabo. É isso que o diabo está fazendo para esse mundo. Olha, eu vou te dar tudo que você quer. Você vai ter tudo. Você vai ter tudo que você quiser. Esquecendo de Deus. Que a promessa já foi dada, a promessa já está cumprida, que é a salvação. Mas o mundo prefere as coisas desse mundo. As pessoas mundanas preferem as coisas desse mundo. O diabo disse: darei tudo que você quer, darei todo esse mundo, se prostrarem diante de mim. Então muitos se prostrando diante do diabo. E Jesus disse: somente Ele é digno de honra, louvor e adoração. Só diante dele que nós devemos prostrar. Tem gente prostrando diante de homens. Tem pessoas prostrando diante de imagens. Mas Deus abomina isso aí. Fica você sabendo que está escrito: Deus abomina todo tipo de adoração, a não ser para Ele. Se você anda prostrando diante de imagem, se arrepende. Pede perdão para Deus. Enquanto é tempo. O diabo quis que Jesus prostrasse diante dele. É isso que o diabo está fazendo com essa geração. Quer que ele vive prostrado diante dele. Ele oferecendo e o diabo dando. Esse mundo, tudo que os dele querem, vai dando. E se afastando de Deus. E para a gente ter uma vida com Deus, nós temos que abandonar as coisas mundanas. Matar os desejos da nossa carne e viver para Jesus Cristo. É a única solução que nós temos. Renúncia. Renúncia. Renunciar esse mundo. Anunciar as coisas desse mundo. E viver para Jesus. Mas Jesus Cristo jamais iria prostrar diante do diabo. Jamais. Ele disse, diabo dizendo: tudo isso te darei se prostrarem e me adorarem. Esse mundo que já está condenado. Esse mundo está condenado à destruição. E os sinais estão acontecendo. Os sinais estão acontecendo. Mais uma geração cega que não consegue enxergar o que está acontecendo nesse mundo. Uma geração cega, porque o diabo cega. Uma geração que está cega. E Deus está avisando através dos sinais. Mas não querem ver os sinais. Preferem viver a sua maneira, o seu querer. E ele queria que Jesus prostrasse diante dele. Mas Jesus, então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito. Isso foi Jesus dizendo para o diabo: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Este é o verdadeiro Filho de Deus. Servir somente Jesus Cristo. Servir somente Jesus. Mas se você estiver trocando Jesus por imagem de estrutura, se você estiver trocando Jesus por teu ídolo, por um jogador de futebol, se você estiver trocando Jesus por cantor de pagode, se você está trocando Jesus por cantor mundano, sertanejo, ou por homem, você está tocando a glória de Deus para esse povo. E Deus não aceita dividir a sua glória. Deus não aceita.
Não adianta você querer esconder, porque Jesus Cristo vai te pegar. Jesus Cristo vai te pegar. Naquele dia você vai prestar conta com ele. Não adianta você fugir. E não adianta reclamar. E não adianta murmurar. Ai daquele que se levantar contra Jesus Cristo. Ai daquele que se levantar contra Jesus. E ele está aqui. E está te avisando. Se consegue a tua vida. Larga da tua prostituição. Não é de mim que você tem que achar ruim, não. Não adianta você achar ruim comigo. Vai achar ruim com Jesus Cristo. Vai. Aí você vai ver o que é bom para você. Não vem querer achar ruim comigo, não. Vai reclamar com Jesus Cristo. Jesus disse: vai-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. É esse que nós temos que servir. Para de adorar aquilo que não faz nada por você. Para de adorar aquilo que não faz nada. Porque o diabo engana. O diabo faz milagre para te seduzir da vida. Se você não confiar somente em Jesus, você está perdido. Só Ele faz milagre. Só Jesus que faz milagre. O resto não presta para nada. Maria, ela foi uma serva de Deus. Maria morreu. Maria está esperando o grande dia para ser ressuscitada. Porque ela já está salva. Ela foi uma serva de Deus. Maria não faz milagre. Maria não é mediadora. Somente Jesus Cristo. Que a palavra de Deus fala: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E acabou. Somente Jesus. Não existe Maria, não existe Aparecida para te salvar. Acorda. Acorda. Porque teu tempo está acabando. E pode ser hoje. Pode ser hoje. Agora eu pergunto: como que você está? Como que você está diante de Deus? O que você está fazendo? Ou você está achando que tua religião vai te salvar? Não vai. Não vai. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. O rei está voltando. Ele virá. Jesus virá. Com a promessa que ele fez. Mas ele não pode e não reina sobre o povo que se apega ao pecado. Jesus Cristo não reina e não pode reinar numa geração maligna, um povo pecador que não se arrepende e não quer saber de Jesus Cristo. Quem reina no meio desse povo, quem vive ali, é o diabo, não é Jesus Cristo. Ele não pode reinar. Um povo, uma geração que não larga do pecado, uma geração que não quer dar ouvido para a verdade, uma geração que acha ruim quando prega para largar do pecado. Ou você acha que o diabo é bonzinho? Não é não. Ele vai te lançar nas trevas.
Porque Jesus Cristo, o dele, vai ser separado. Mas o do diabo vai ser lançado nas trevas. Aonde que o fogo arde? Tem que mudar de direção. Muda a tua vida enquanto você pode. Você precisa confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. Porque Deus está chamando você hoje. Já chega a Ele. Ele está te chamando para que você saia das trevas. Jesus Cristo está te chamando. Saia das trevas. Porque Jesus é a luz. Jesus é a luz. Quem não está na luz, vive nas trevas. É Jesus Cristo está te chamando. Sai das trevas e vem para a luz. Porque aquele que está com Jesus jamais será perdido. Jesus fala: vem bendito do meu Pai. Mas se você não se arrepender, se você não mudar a tua vida, se você não largar dos teus pecados, se você não largar da vida mundana, se você está na prostituição, larga a prostituição. Se você está em adultério, abandona. Se você vive com a cara, enchendo a cara de cachaça, se você anda prostituindo, para de ficar correndo atrás de jogador de futebol, de cantor mundano. Entrega a tua vida para Jesus, se arrepende e volta para Ele enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Se conserte enquanto é tempo. E que Jesus Cristo possa ter misericórdia de ti. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Estou aqui te falando porque eu me preocupo com a tua alma. Eu me preocupo com a tua salvação. Mais do que eu e Jesus Cristo. Estou preocupado com você. Jesus Cristo, Ele não quer perder ninguém. Mas as pessoas que não querem Jesus Cristo, as pessoas que viram as costas, as pessoas que preferem virar as costas para Jesus, preferem mais fazer as coisas do diabo do que de Deus. E o que é de Deus, é de Deus. O que não é de Deus, está servindo o diabo. Então é hora, é tempo. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, porque há só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É esse que eu vos anuncio nesse dia. Arrependa dos teus pecados e volta para Jesus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Irmão, Deus abençoa. Graças a Deus a palavra foi pregada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glorifique esse Deus maravilhoso, que Ele tem feito grandes coisas. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus possa te guardar, te proteger e te abençoar nesse dia,
Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.